Olá pessoal, aqui é a Lorna e eu tô fazendo esse vídeo nesse momento para responder as perguntas que vocês deixaram para mim através do formulário que ficou circulando lá pelo grupo do WhatsApp. Eu recebi mais de 140 perguntas, então seria humanamente impossível que eu conseguisse responder todas elas por aqui. Por isso, eu separei as perguntas mais gerais, que eu achei assim que poderiam ajudar mais pessoas. Aquilo que era muito específico, eu optei por não colocar nesse vídeo, mas fica tranquilo que não vai faltar a oportunidade de você fazer essas perguntas diretamente para mim, seja lá no Instagram ou até mesmo dentro do nosso treinamento A Chave Final. Então vamos começar? Pergunta número 1. Lorna, existem formas de identificar as crises antes delas se instalarem de vez? Sim. Também houve uma pergunta bem parecida com ela, que era sobre quais são as ferramentas de autoanálise para a gente identificar as crises. Então, todas as crises, elas dão sinais de que elas vão começar antes mesmo delas começarem. Isso é o que a gente chama de sinais prodrômicos. No caso de um transtorno de humor, a melhor forma de identificar os sinais prodrômicos é através do automonitoramento do humor. Mas como se faz isso? É bem simples na realidade, mas para isso você precisa saber diferenciar o seu humor das suas emoções, porque essa é uma questão que causa bastante confusão das pessoas. Tem vídeo sobre isso lá no meu perfil, tá? Mas enfim, basta você manter um registro diário de como foi o seu humor naquele dia. E existem vários aplicativos que você pode utilizar para essa finalidade. Tem o Dailyo, que eu sempre indico, tem o eMoods e também tem o Cogni. Todos eles são gratuitos e têm versão disponível para o Android e para o iPhone. Pergunta número 2. Fale um pouco sobre maneiras práticas de evitar crises. Na prática, as crises se evitam com o uso regular de medicação, mas não basta ser qualquer medicação, tem que ser a medicação certa. Por quê? Porque as crises do transtorno bipolar, elas não têm origem psicológica, elas têm origem biológica. Então, tentar conter uma crise com a força do pensamento seria o mesmo que falar para um diabético que ele tem que produzir a própria insulina. Ou seja, é impossível, né? Ai, Lorna, mas eu tomo a minha medicação certinha e eu continuo tendo crises. Por isso que eu falei que não pode ser qualquer medicação. Mas tá tudo bem. O processo para achar a medicação certa não é bem dos mais fáceis. E é por isso que a gente precisa fazer visitas ao psiquiatra com frequência e ser muito honesto sobre o que a gente está sentindo. Se você acha que aquela medicação não tá dando para você, fala, porque você é a única pessoa responsável pelo seu próprio tratamento. E você tem o direito de escolher o que você vai colocar no seu corpo ou não. Então seja honesto sobre isso com seu psiquiatra. E se ele não te der ouvidos, eu acho que é um bom momento para procurar uma segunda opinião. Terceira pergunta. Como lidar quando eu sentir que estou entrando em crise? A partir do momento que você consegue identificar quais são os seus sinais prodrômicos, aqueles que acontecem antes da crise de fato, é necessário que você entre em contato com seu psiquiatra imediatamente. Porque se você está tendo uma pré-crise, por assim dizer, já quer dizer que a tua medicação não está legal, não está funcionando. Então, como eu disse anteriormente, é um sinal de que a medicação precisa ser ajustada. Em segundo lugar, algumas práticas que eu acho importante a gente manter durante uma crise são não tomar decisões de nenhum tipo. Nunca é uma boa ideia tomar decisões durante uma crise. Nunca. Ou pelo menos evitar ao máximo tomar essas decisões. Compreender que você não está no seu melhor estado, que a sua consciência está alterada, que a realidade que você está vendo está distorcida. Isso nos faz duvidar da forma como a gente está raciocinando, duvidar do nosso próprio raciocínio. E apesar de causar um pouco de insegurança no futuro, né, quando você tá bem e tudo mais, você continua com aquele pezinho atrás para as decisões que você toma, isso também nos protege da gente se meter em situações ainda piores. Então, entre fazer uma grande cagada e ficar inseguro, eu acho que eu prefiro ficar insegura. Aqui, o autoconhecimento vai ser muito importante para ativar a sua mente racional, porque com o passar do tempo você começa a reconhecer quais são as suas principais distorções, ou seja, quais são os erros que você mais tem tendência a cometer durante uma crise.
E isso ajuda a gente a trabalhar nessa questão da segurança. Em outras palavras, conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo mais sobre você mesmo, essa insegurança diminui e ainda assim você consegue se proteger das cagadas. O mais importante é que a sua mente racional esteja equilibrada com a sua mente emocional. E a mente emocional geralmente é aquela que mais fica ativa quando a gente está na crise. Entende? Então vamos supor, imagina aí a balança novamente, que a mente emocional está lá em cima. O que eu preciso fazer? Preciso subir aqui a minha mente racional também. Por isso que eu falei, não tomar decisões e com o tempo você vai construindo esse autoconhecimento e essa segurança para poder tomar decisões com sabedoria mesmo na crise. Mas a princípio, gente, não tomem decisões. Sério, rindo de nervoso, né? Por fim, a minha maior sugestão, sem dúvida, é que você participe do treinamento de habilidades, para que você possa aprender a resolver os problemas que são derivados dessas crises. Pergunta número 4, ou não sei qual é, que eu já perdi aqui a ordem da situação. Como perceber se o seu psiquiatra está sendo eficiente e conectado com o seu atendimento? Bom, um psiquiatra conectado, sem dúvida, é um psiquiatra que se dedica para te ouvir, tira suas dúvidas, leva em consideração suas opiniões e não te deixa se afogar em efeitos colaterais, como se a sua qualidade de vida não se importasse para o tratamento. Na realidade, ela é a parte mais importante do tratamento. Então vai da sua sensibilidade saber se esses pontos estão sendo visados durante o seu atendimento. E se você achar que não estão, talvez, de novo, seja a hora de procurar uma segunda opinião. É possível estar estável sem os estabilizadores de humor ou temos que tomar esse medicamento por toda a vida? Não é possível. Infelizmente, você vai sim ter que tomar eles para o resto da sua vida. Caso você queira se manter no controle dos seus sintomas, porque se você não quiser, também não precisa. Isso acontece porque as pessoas com transtorno bipolar têm modificações nas estruturas cerebrais que fazem com que o nosso cérebro funcione de uma forma diferente da maioria das pessoas. A medicação tem como objetivo corrigir esse funcionamento. E isso que eu tô te falando agora é comprovado cientificamente. Existem diversos estudos de neuroimagem que mostram as diferenças entre um cérebro bipolar e um cérebro normal. Ai, Lorna, mas não tô afim de tomar esse remédio. Tá tudo bem, você que sabe. Não sou eu que vou te obrigar. Mas esteja ciente que a cada crise, a deterioração cerebral aumenta. E a tendência é que essas crises se tornem mais frequentes e intensas ao longo do tempo. Ou seja, a tendência é que o cenário piore. Eu não quero ser a cavaleira do apocalipse. Acho que eu já disse isso várias vezes aqui na internet. Mas eu quero te mandar a real. E a real, infelizmente, é essa. Como posso me ajudar a controlar a minha agressividade? A agressividade está relacionada à impulsividade, que é uma característica muito clara no transtorno bipolar. Essa impulsividade acontece por causa desse funcionamento diferenciado que o cérebro bipolar tem. Isso significa que a medicação também ajuda com essa parte. Porém, existem sim estratégias para controle de raiva. Uma estratégia que eu gosto é o uso do lápis na boca. Vou mostrar como é que funciona. Você pega um lápis, literalmente, e põe na boca. O que acontece? Por que essa estratégia funciona? Quando a gente está sentindo raiva, a tendência é que os nossos músculos, tanto faciais quanto do corpo inteiro, eles se tensionem. E quando você coloca o lápis na boca, você faz com que eles, se estiquem, se alonguem os músculos aqui do maxilar. É claro que se você conseguir relaxar o restante do corpo, também ajuda bastante, mas eu sei que é meio difícil a gente fazer isso quando a gente tá agressivo, né? Então, colocando o lápis aqui, ficando com o lápis na boca, você vai ficar aí um tempo com esse lápis, isso ajuda a reduzir a tua raiva. Mas como o problema é a impulsividade, até você lembrar de colocar o lápis na boca é um pouco difícil, porque o nosso impulso é surtar com todo mundo. Então, para conseguir executar essa técnica, é necessário que a medicação já tenha feito um pouquinho ali do papel de ajuda. Como montar um plano de ação para controlar a rotina, mapear as dificuldades e se corrigir? Também vem uma pergunta muito semelhante, que é: como colocar pequenas atividades na rotina para me manter mais firme ao tratamento e busca da estabilidade, mesmo quando estou em crise? A
questão da rotina é fundamental para o sucesso do tratamento. E também temos várias aulas sobre rotina saudável lá no treinamento Chave Final. Eu não estou fazendo merchan, eu estou respondendo as perguntas e sendo honesta sobre elas, ok? Mas o que eu posso dizer no momento, e que tem ajudado bastante os meus pacientes, são duas estratégias principais. Uma das estratégias é o uso de post-its para rastrear os seus progressos em relação a metas cotidianas. Eu vou mostrar aqui para vocês porque eu também faço, eu também aplico para mim mesma. Essa aqui é a minha parede. Aqui no começo eu coloco um post-it com todas as metas que eu preciso cumprir nesse mês. E esses post-its aqui são os dias do mês. Então eles estão numerados aqui, né? Aqui é o dia 30, porque começou a semana no dia 30. Então vai 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A cada dia que eu cumpro a meta, eu risco um post-it. E assim sucessivamente. Dessa forma, eu tenho como avaliar como está sendo o meu progresso em relação a essas metas. Uma outra estratégia muito legal é o uso da escrita livre. A escrita livre é como um diário, onde você anota tudo que passou pela sua mente naquele dia, ou melhor, naquele momento que você está escrevendo. Você apenas deixa o pensamento fluir, sem filtros, sem julgamentos. Isso ajuda a identificar os nossos padrões de comportamento e as nossas resistências a certas mudanças, coisas que atrapalham de fato na nossa rotina. É uma prática regular que tem mostrado bastante resultado tanto para mim quanto para as pessoas com quem eu convivo, incluindo meus pacientes. Como funciona a estabilização nos episódios mistos? Os episódios mistos funcionam da mesma maneira que qualquer outro episódio, então o tratamento para um episódio misto é a mesma coisa do que o tratamento para o transtorno em si. Então fique tranquilo, se você estiver fazendo o seu tratamento bem direitinho e ele estiver bem ajustado, eventualmente os episódios mistos também vão se estabilizar. Gostaria de entender mais sobre a ansiedade na estabilização do humor. Sofro de ansiedade debilitante e não sei como fazer para que ela não me domine. A ansiedade, por mais incrível que pareça, é um dos poucos transtornos mentais que pode ser tratado sem o uso da medicação, somente através da terapia. Claro que em casos mais graves, como o que a moça falou aqui, da ansiedade debilitante, você pode sim fazer o uso da medicação de acordo com o que o seu psiquiatra te orientar. Mas no campo das terapias, o melhor tratamento hoje para a ansiedade é o protocolo em terapia cognitivo-comportamental. E também a terapia baseada em mindfulness. Inclusive, temos um módulo inteirinho dedicado à ansiedade lá no treinamento A Chave Final, baseado em práticas de mindfulness. E também um mini curso, né, Vencendo a Ansiedade no Transtorno Bipolar, que você pode ter acesso se matriculando até o dia 20. Uma coisa que não pode faltar no evento é uma explicação de onde a família entra nesse processo. Até onde a família pode ajudar, como ajudar e, o mais importante, como a família recebe suporte para lidar com tudo isso, porque muitas vezes a manipulação me faz começar a duvidar da minha sanidade. Então, primeiramente, eu acho importante que eu diga que eu não entendi exatamente o que essa pessoa quis dizer com manipulação, pois a manipulação não é de forma alguma uma característica do transtorno bipolar, não é um sintoma e não é comum de acontecer. É um assunto bem delicado, né? Agora, qual é a função da família no tratamento? A função da família nada mais é do que dar suporte a essa pessoa, tanto no acolhimento quanto no incentivo para que a pessoa faça o tratamento. Algumas pessoas vão precisar de mais ajuda do que outras, então se informar sobre o transtorno é sempre bom. E também ter muita paciência para compreender que muitas vezes a pessoa não está no controle dos próprios comportamentos. Muitas vezes ela não está fazendo porque ela quer, porque ela escolheu fazer aquilo. Afinal, durante uma crise, ela está vendo a realidade distorcida, não a realidade como ela é. Isso pode causar comportamentos que provocam atrito na relação, e aí a paciência é fundamental. A família pode receber suporte em grupos terapêuticos, que eu sei que você encontra acesso a esse tipo de material pelo site da Abrata, mas certamente também há outros lugares que ofereçam esse serviço. A terapia familiar também é válida, assim como a terapia individual do restante da família. Como os familiares podem ajudar o doente a aceitar o tratamento? Já em relação à aceitação, a gente precisa estar ciente de que isso é um processo extremamente individual e que dificilmente alguém vai convencer uma outra pessoa a aceitar qualquer coisa que seja. Isso tem que partir da pessoa, mas você pode ajudá-lo a conhecer mais sobre o assunto, sobre as consequências de não tratar e de desvendar mitos sobre o tratamento. Agora, aceitar mesmo, isso só a pessoa vai poder fazer. Quando existe risco de morte, quais os passos a seguir? Tanto para a pessoa
quanto para a família. Quando existe risco de morte, é imprescindível o acompanhamento bem de pertinho, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. Em alguns casos, se recomenda a internação em clínica psiquiátrica, mas cada caso é um caso. Uma outra opção é a internação domiciliar, ou até a frequência no hospital dia, que é uma clínica onde a pessoa vai para passar o dia e ela volta para dormir em casa. Todas essas medidas são tomadas com a finalidade de manter a pessoa viva. Logo, caso se opte por permanecer em casa, é importante que se tire todo o acesso à medicação, facas, cintos ou qualquer outro objeto que possa ser letal. Nesse caso, a medicação, o tratamento medicamentoso vai ser regulado por um familiar, ou seja, alguém vai ter que dar o remédio para a pessoa quando chegar a hora. Da mesma forma, também se recomenda que não se deixe a pessoa sozinha de jeito nenhum. E isso pode se tornar um pouquinho cansativo, para quem está ao entorno. Mas um dos objetivos da terapia comportamental dialética é justamente fornecer estratégias ao paciente que ajudem ele mesmo a reduzir o seu próprio risco de morte. Eu também recebi algumas outras perguntas que eu vou ler para vocês e sinalizar aonde está a resposta dessas perguntas, porque elas já foram faladas durante as outras aulas aqui do evento, tá bom? Então, como saber quando a pessoa está estável? Eu falei isso na aula 3. Como lidar com picos emocionais? Falei sobre isso na aula 2. Como ter mais autocontrole e inteligência emocional? Também foi falado na aula 2. Coisas que de fato dá para aplicar na minha vida, estratégias para aplicar na vida, temos isso na aula 2 e na aula 3. Conversa sobre aceitação do diagnóstico para que haja maior adesão ao tratamento, também está na aula 3. Como não se desestabilizar tanto com coisas pequenas relacionadas a trabalho e relacionamentos, falei na aula 2. Como devo me comportar diante das dificuldades, também está na aula 2. O que fazer além de tratamento psicológico e psiquiátrico para se estabilizar? Essa é uma pergunta até curiosa, porque o tema inteiro desse evento foi justamente estratégias para você estabilizar além do psiquiatra e do psicólogo. Então, todas as aulas estão aí para isso. Como aprender a lidar com situações estressantes e gatilhos emocionais? Foi falado na aula 2. E soluções direcionadas à mudança de hábitos além do tratamento psicológico e farmacológico, que também foi falado em todas as aulas. Essas foram algumas perguntas que eu consegui retirar lá do formulário e peço mil desculpas desde já se a sua pergunta não pôde ser respondida nesse vídeo. Eu optei por fazer dessa forma para que o vídeo não ficasse muito longo e muito cansativo para quem está assistindo. Mas, caso tenha ficado alguma dúvida, você pode me mandar ali no direct do Instagram, que sempre que eu posso eu tô respondendo. E caso você venha se juntar a nós no treinamento, a chave final, você também vai poder tirar suas dúvidas 24 horas por dia, quase, ok? Pessoal, muito obrigada a todo mundo que compareceu nesses dias de evento, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que de fato vocês consigam levar as estratégias que foram ensinadas aqui para a vida real e que mesmo que você não se matricule no treinamento, você tenha entendido um pouco sobre a filosofia da terapia comportamental dialética e possa se dedicar a explorar um pouco mais sobre essas soluções que ela traz. A gente se vê por aí na internet, no YouTube, no Instagram, talvez até na vida real, não sei. Mas por hoje é só. Muito obrigada. Tchau!